Muito boa tarde, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um Extra Classe Web TV ao vivo aqui do Facebook e YouTube do Sint. Eu tenho ao meu lado a professora Fátima Cardoso, que coordena o Sint-RN, e também a professora Marisa Narciso, que é professora do Centro de Educação da UFRN. A gente vai dialogar hoje sobre os cortes, os ataques à educação e as consequências no seu cotidiano. Lembrando que você pode mandar a sua pergunta, o seu comentário, a sua sugestão, enfim, nos comentários aqui no Facebook, que ao final, no terceiro bloco, a gente lê para você. Boa tarde, Fátima. Boa tarde, Marisa. Boa tarde. Boa tarde, Denô. Boa tarde, professora Marisa. Boa tarde, Franklin. E aos telespectadores que estão, internautas, que estão nos assistindo. Fátima, Marisa, a gente tem uma série de ataques à educação. Não apenas esse corte que o MEC anunciou agora no final de abril, que coliu aí essas manifestações que já estavam programadas contra a reforma da Previdência, mas sobretudo agora contra os cortes na educação. Eu queria que você, Marisa, avaliasse para a gente essa série de ataques contra a educação na parte financeira e na parte ideológica mesmo, assim, na figura do professor. Certo, eu entendo nesse momento, e já há alguns anos, a gente na educação tem sofrido duas ordens de ataques, um de cunho ideológico e outro de cunho financeiro. Em relação ao aspecto ideológico, temos sofrido ataques morais e desrespeito e ataques financeiros também à educação de uma maneira geral e às suas instituições representativas, a escola, a universidade, e a nós, professores e professoras, que personificamos o que a educação representa para nós, a democratização do conhecimento, o desenvolvimento do pensamento crítico, a liberdade de expressão. Então, o ataque a esses direitos tem sido traduzido, personificado aos professores, que são os profissionais que desenvolvem isso na formação humana. Então, esses ataques nesse nível ideológico têm sido feitos com projetos do tipo educação doméstica, escola sem partido, diminuição ou fim do piso salarial nacional, ataque ao Fundeb, Então, tanto moralmente aos professores quanto financeiramente, nós temos sofrido muito nos últimos anos, e isso tem tido como consequência para nós, professores e professoras, por exemplo, o aumento grandioso do adoecimento entre os professores e professoras, o abandono das carreiras, o adoecimento que nós vivemos, agora já falando como professora da universidade, do curso de pedagogia da UFRN, o adoecimento que a gente nota entre colegas e muito entre os nossos estudantes da pedagogia e das licenciaturas, que são futuros professores e já vêm sofrendo no período de formação inicial esses ataques. Por outro lado, o ataque financeiro, para mim, atinge o objetivo de privatização, de destruir o patrimônio público que a educação pública significa, destruir a universidade, desobrigar o Estado do financiamento à educação pública e desqualificar o trabalho da instituição escolar e da instituição universitária para que elas percam percam valor e possam, talvez, mais facilmente ser privatizadas, ou vendidas diretamente, ou privatizadas em pequenas ações cotidianas, como de certa forma já vem acontecendo, com o aumento enorme que a gente tem tido de funcionários terceirizados. Só que, ao mesmo tempo, Fátima, a gente está tendo aí uma reação de estudantes, de professores, uma manifestação muito bonita pelo Brasil, agora quarta-feira, 15 de maio, e a gente estava lá, aqui em Natal, pelo menos 70 mil pessoas, estão confrontando diretamente isso aí.
Adenor, essa reação, ela vem porque nós sabemos que o projeto de Bolsonaro é o projeto de mercantilizar, de tornar a educação uma mercadoria. E por trás de tudo isso está o Paulo Guedes. Paulo Guedes veio para privatizar, não é o ministro, é o grande ministro, e essa privatização, ela tem, como a professora Marisa colocou, tem consequências enormes para a população pobre. Essa população que estava tendo acesso à universidade, que durante 13 anos, não é, se viu aí o valor e a importância que tiveram as cotas para o acesso à universidade, se viu aí o FIES, a importância que teve, não é, para milhares de estudantes da educação que ingressaram na universidade, filhos de trabalhadores, né, de diversos ramos de atividade, e isso traz sérias consequências, porque a partir de agora vai fazer universidade quem de fato for rico, porque professora, lembrando aqui, Marisa, para exatamente o filho do pobre basta o ofício. O ministro da Educação, ele foi muito claro. O menino tem que saber ler, escrever e contar e ter um ofício, né? A gente voltou lá para o século XIX, né? Um retrocesso total. Então, na inexistência de um projeto para a sociedade e de Estado brasileiro que abarque, não é, a todos, que invista em todos, vem a reação da população. É natural que a gente que tem o conhecimento, a gente que sabe o que é que vai acontecer, já pensou o FRN chegar no mês de agosto e não ter mais como funcionar? Faltando água, não pode pagar, luz não tem com que pagar, não é? Imagine, que eu acredito que a professora vai parar, as pesquisas que estão as pesquisas que estão em curso, elas pararem. Então, essa reação, ela vai crescer. Ela vai crescer porque nós não vamos admitir que a reforma da Previdência ela seja aprovada, tampouco que a emenda constitucional 95 sirva para fechar a educação pública, que nós defendemos gratuita, laica, de qualidade social, referenciada, para o processo acelerado da privatização que eles querem. Professora, na educação básica, nós já tivemos o corte na educação infantil. O mais importante investimento seria na educação infantil. Por que na educação infantil? Porque essa criança que está lá, que ela vai se desenvolver a partir, desenvolver-se o seu todo. A importância que ela tem de chegar no ensino fundamental, na educação básica e na universidade. Seria uma coisa dos sonhos, né, que cada cidadão e cada cidadã tem. E aí, esse movimento do dia 15, ele se viu como uma demonstração aos deputados, aos senadores, que não estavam acreditando que essa mobilização ia ser do tamanho que foi. E o Congresso já sentindo a reação, a gente já escuta de deputados, de senadores na tribuna, que o governo não pode cortar a verba da educação. A gente já vê essa reação. Mas a reação maior vai ser com a greve geral no dia 14. Dia 14 nós vamos ter uma greve geral, 14 de junho, uma greve geral nesse Brasil, paralisando todos os serviços. É um dia que os empresários vão perder milhões. Olha só, Fátima, desculpa interromper, olha só as imagens de quarta-feira que a gente tem. Ó, o Cinti lá presente, ó, a imagem aérea que a gente fez. Muito bonito. Belíssimas, né? Ó, as ruas realmente tomadas nessa Ruas tomadas por pessoas de todo tipo, né? Crianças, jovens, idosos. Populares. População Brasil, de uma maneira representado geral. Ali, né? Contra esses Olha ataques à só. educação. Uma reação muito bonita. E Sem dúvida nenhuma,
as ruas vão ficarem cheias. Isso aí foi só o esquenta, né? Para o dia 14. Olha só, balbúrdia, cortar dinheiro público. A participação massiva das pessoas, de todo tipo de pessoas, talvez nunca vista aqui em Natal, se deve também às conquistas que a gente teve nos últimos anos, né? A universidade, de fato, eu acho que podemos dizer, tem sido democratizada, né? Hoje, dados dessa semana mostram que 51% dos estudantes das universidades hoje são negros e pardos. Cerca de 90%, cerca de 90% não, mas a grande maioria é de pessoas pobres, né? Classe popular. Então, isso é um reflexo da sociedade brasileira, né? 51% de negros e pardos é o que a gente tem na sociedade brasileira. A educação superior, que até 2003, né, antes disso, era algo voltado para uma elite. Exatamente. Se democratizou o acesso, se tornou mais fácil para o pessoal de baixa renda. Exato. Então, hoje, as pessoas que estão na universidade refletem a população brasileira, né? Então, a população brasileira está nas ruas... Essa defesa, né, dessa importância. Defendendo o seu direito, não né? Não se perder isso aí. Olha, as demonstrações, não é? E trouxe de volta o cartaz para as ruas, né? A voz que precisa ser ouvida, né? E o cartaz, né, da Senzala, que a Senzala surtou. Esse daí apareceu várias vezes e a gente tem certeza de que no dia 14, Denor, o empresário brasileiro ele vai perder milhões e a bolsa vai despencar. A bolsa vai despencar, porque se der um espirro na rua, a bolsa despenca. E aí, a bolsa de valores. A nossa está despencada já há muito tempo. Mas é importante ressaltar que dentro do capitalismo, a gente tem que fazer esse enfrentamento mesmo. Né? A gente não pode ter preconceito de dizer, eu estou na luta, eu vou fazer a luta, eu quero, eu vou aderir. Nós recebemos ontem uma turma da Universidade de Estudantes, né? O professor Walter Júnior, que foi conhecer a história do sindicato. Muito interessante, muito interessante. No momento em que a conjuntura exige que a gente esteja cada vez mais assumindo uma consciência crítica do nosso papel e refletindo sobre o modelo de Estado que está aí. Agora, Fátima e Marisa, ao mesmo tempo que a gente tem uma reação da população, dos estudantes, professores, enfim, da sociedade contra os ataques à educação, contra a reforma da Previdência, quando questionado, o presidente classificou, todo mundo chamou, né, de idiota. Como é que a sociedade pode reagir diante de um governo intransigente, insensível como esse? Ignorante, né, na figura do presidente. Eu acho que o nosso papel como sociedade é, primeiramente, fazer o que já fizemos nessa quarta-feira e seguir fazendo. Estar nas ruas, estar mostrando que sabemos que temos direito, que tivemos conquistas e queremos manter essas conquistas. E ampliá-las. E ampliá-las, sempre que for possível. E segundo, o nosso papel, por exemplo, como universidade, é esclarecer a população, mostrar, e como educadores e educadoras, mostrar à população qual é o nosso trabalho, o que produzimos, o que fazemos na universidade, qual a nossa contribuição para o crescimento da sociedade brasileira, não só o crescimento econômico, mas o crescimento em nível de pensamento crítico, de compreensão da realidade e de intervenção na realidade através das nossas pesquisas na área de educação e em todas as áreas, ciências naturais, engenharias, enfim, medicina, me parece que estes cortes e essas palavras do presidente, elas são parte de um projeto,
na verdade, né? Um projeto de destruição da educação pública, de desobrigação do Estado em relação à educação pública. Muitas vezes as pessoas perguntam, têm me perguntado nos últimos tempos, por que tantos ataques a Paulo Freire, que é o patrono da nossa educação, né? Justamente porque Paulo Freire é uma figura que representativa da luta do povo brasileiro pela educação, das nossas conquistas pela educação a emancipação do povo brasileiro. Exatamente, Né? E da relação da educação com a ampliação da visão de mundo, com o crescimento, desenvolvimento da consciência crítica. Né? Então, são pessoas formadas que podem dar resposta e podem mostrar ao presidente quem somos nós, que não somos idiotas. Já recebeu milhares de respostas, desde as mais graciosas, no dia né? Mesmo, né? No dia mesmo, a respeito, inclusive, da fórmula da água. Então, assim, os cartazes, né? Todos dizendo, sabemos a fórmula da água e sabemos, quais são os nossos direitos, né? Estamos aqui para defendê-lo. Na verdade, ele é vazio mesmo. O vazio dele é representado por esse tipo de chavão que ele coloca agressivo. Mas como a professora Marisa colocou, o pano de fundo é o programa de governo dele. O programa de governo dele traz muito claramente, né? Combater a ideologia. Combater a ideologia, né? E aí eu tenho brincado muito, dizendo que ao tempo em que ele diz que quer combater a ideologia, né? Ele está criando a ideologia dele. Impondo, né? Impondo uma condição à sociedade. Né? Ele cria o monopólio do conceito e, ao mesmo tempo em que ele cria, ele passa para a população, ou tenta passar para a população, a sensação de neutralidade. Mas não existe essa neutralidade. Daí, não as reações diversas e diferentes. E para nós, enquanto trabalhadores da educação básica, nós temos consciência do nosso papel na escola. O ataque está sendo grande. A Base Nacional Comum Curricular, ela veio, do governo Temer e piorada no governo Bolsonaro, priorizando, do ponto de vista, aquela coisa de você voltar ao tempo, de aprender sem refletir, dando prioridade às disciplinas do núcleo comum, como português e matemática, e tirando, por exemplo, artes, tirando educação física, deixando aí a margem de construção de um núcleo de disciplinas que possa responder a uma demanda que ele diz que é ideológica. Para a gente é ideológica, sim, porque no momento em que o aluno ele se torna sujeito da sociedade, ele está compreendendo qual é o tipo de Estado que nós temos. E aí fica, por exemplo, a questão da diversidade fora do contexto. Eles criaram um nome de aulas eletivas. Essas aulas eletivas são projetos que você pode fazer a aula fora, como no SESI, no SESC, e voltar. É o projeto que você tem para exatamente fazer com que o aluno tenha o ofício. E nós, inclusive, na Secretaria de Educação, nós já estamos em discussão com esse processo, não é? E existe na Secretaria muitos convênios com a iniciativa privada, muitos convênios que foram feitos durante o governo de Robson Faria. E esse processo de discussão, ele nos impõe, enquanto trabalhadores e trabalhadoras em educação, de buscar a nossa identidade de classe, buscar o ensino
na forma não de transmissão de conhecimento, mas o ensino que promova, sim, o conhecimento de diversos saberes, de pensamentos, né, de reflexões, de questionamento, de contextualização, de problematização, porque é dessa forma, Denur, que nós vamos encontrar resposta para esse, eu não vou mais chamar de viés não, porque eles se apropriaram da nossa palavra de viés, para esse recorte que ele está dando. Mas como nós somos muito fortes no Brasil todo, e no Rio Grande do Norte também, as universidades, os institutos, a educação básica, nós não vamos deixar que as coisas aconteçam como ele acha que vai acontecer. Afinal de contas, aqui nós estamos tratando da educação, que não é a casa dele, nem o quintal da casa dele. Portanto, ele vai se resumir a aceitar o que a população vai decidir. E a população vai decidir, com toda certeza, por uma educação pública, de qualidade, laica, referendada socialmente. Marisa, para a gente concluir esse bloco, por favor. Não, o que Fátima estava dizendo me lembrou que um dos primeiros ataques que a gente sofreu a partir do governo Temer na educação foi a reforma do ensino médio, né? Que abriu caminho para para a consolidação de um pensamento de formação instrumentalizadora dos nossos jovens, né? Indo na contramão do que os institutos federais, por exemplo, têm como proposta. Então, para esse ensino médio proposto desde 2016 se consolidar, é preciso mudar e acabar com o trabalho que os institutos federais vêm realizando. E também a consequência da mudança no ensino médio é uma redução enorme da camada mais pobre da população, da possibilidade da camada mais pobre da população chegar à universidade, por conta de uma formação aligerada e instrumentalizadora de aprender língua portuguesa, matemática e um ofício. Que a gente vai agora para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com essa classe Web TV ao vivo. O SINT-RN está presente através da revista Extra Classe. É uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINT está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria, aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. Estamos de volta com a Extra Classe Web TV ao vivo aqui pelo Facebook e YouTube do SINT. E hoje
com Fátima Cardoso, que é professora e coordena o SINT-RN, e com a professora do Centro de Educação da UFRN, a Marisa Narciso. A gente está dialogando aí sobre os ataques à educação e as consequências do seu cotidiano. E eu quero voltar aqui e abrir esse bloco com a Marisa Narciso, para que ela fale um pouco das consequências do cotidiano em si, desses cortes na educação, e não apenas desses cortes, que é apenas uma parte do todo, desses ataques frontais à educação pública. Então, em relação aos cortes, nós temos ouvido que é preciso fazer cortes nas universidades para investir na educação básica. Então, um primeiro esclarecimento a respeito disso é a gente pensar que não existe contradição no investimento na educação básica e na educação superior, muito pelo contrário, elas são complementares, elas são interdependentes e elas precisam caminhar juntas, né? Fátima agora estava falando da importância da valorização e do investimento na educação infantil. Não há como valorizar e investir na educação infantil se a gente não valoriza e investe na formação de professores e professoras que vão atuar na educação infantil, e é isso que isso passa pela universidade, né? Pela universidade, né? Então, mas apesar desse argumento ter sido veiculado, o que a gente vê na prática é que houve, em relação à educação básica, um corte ainda maior do que foi feito na educação superior, né? Na educação básica, diretamente ligada ao MEC, ao governo federal, nas suas escolas pelo segundo, institutos federais que têm educação básica, e nos colégios de aplicação. Por exemplo, na UFRN nós temos o NEI, Núcleo de Educação da Infância, uma escola de referência, não só no Rio Grande do Norte, mas no Brasil, que hoje, inclusive, é objeto de matéria da Tribuna do Norte, dizendo isso, que o NEI, escola de referência, a partir de agosto, pode paralisar suas atividades em função dos cortes. Então, essa... Sim, como a UFRN, exatamente. A UFRN como um todo. O UFRN como um todo, o NEI é parte da UFRN. Em relação à educação superior, na educação básica foram 2,4 bilhões, na educação superior 2,2 bilhões. E a gente já sente, por exemplo, na universidade, em uma série de, antes mesmo desses cortes, já desde o governo anterior, já tinham sido diminuídos e cortados muitos dos programas da Secretaria de Alfabetização e Diversidade, e já tinham sido diminuídos ou cortados, por exemplo, Ciência Sem Fronteira. Essas diminuições se efetivaram no atual governo Bolsonaro como término. Então, não temos mais Ciências Sem Fronteiras, não temos mais vários dos projetos da antiga SECADI, que é essa Secretaria de Alfabetização, que foi... Que o governo Bolsonaro acabou e diluiu seus programas em outras secretarias do MEC, tirando sua força. Um dos programas, por exemplo, é o Brasil Alfabetizado, do qual não se fala, e por isso o governo estadual hoje tem uma iniciativa de alfabetização de jovens e adultos por sua conta e em conjunto com a sociedade civil e as universidades, porque não temos mais notícias do Brasil Alfabetizado. Outro programa importante que foi cancelado foi o PNAE, Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que era um programa importante de formação de professores e professoras, formação continuada de professores e professoras alfabetizadoras, que era desenvolvido em parceria com a universidade. Temos também, já na universidade, um corte, a partir desses cortes do final de abril, cortes de bolsas de mestrado e doutorado que se efetivaram da seguinte maneira. Fevereiro e março é um momento de defesas de muitas dissertações e teses. Então, muitos alunos terminam o mestrado e o doutorado, as bolsas que eles
usavam, né? teriam que ser repassadas para outros. No mês de abril, o sistema não abriu para os bolsistas serem substituídos, e agora em maio eles cortam, dizendo que as bolsas estão ociosas, por exemplo. Temos cortes de possibilidade das viagens da Secretaria de Educação à Distância para nosso acompanhamento dos cursos à distância. Eu, por exemplo, sou professora do curso de Pedagogia à Distância e não pude esse semestre ainda viajar para acompanhar nos momentos presenciais os meus alunos. Temos também um recentíssimo decreto que foi publicado há 3 dias atrás, dia 14, que proíbe, impede os reitores e reitoras de indicar os seus pró-reitores e os diretores de centro. Esse decreto já está assinado e passa a valer a partir de final de junho. Então, a partir de final de junho, nenhum reitor eleito e empossado vai poder nomear o seu staff, os pró-reitores que o acompanham. Então, me permita, Marisa, daqui a pouco a gente vai ter não mais eleições, nem para a escolha de reitores. Isso representa um retrocesso enorme. A época da ditadura, inclusive, que se fazia isso. Na época da ditadura, na autonomia universitária. E também a prática do toma lá da cá. É deputado, é governador, é vereador, indicando pessoas. Algo que acontecia nas escolas. Que acontecia nas escolas e a universidade. Isso é uma contradição do próprio governo. O governo está agindo de uma forma militar, está militarizando. Ele, ao tempo em que retira essas conquistas que foram tão caras a gente, quantos anos nós não tivemos, meu Deus, de lutas para chegarmos ao patamar de ver as pessoas poderem fazer suas escolhas, assim como escolhe-se deputado, senador, governo, presidente, e de repente a gente cai, né, exatamente num momento histórico em que o próprio governo, que se diz eleito pelas urnas, e foi eleito, embora com todas as questões que a sociedade sabe, que a promoção dele, a ascensão dele, de como se deu. Mas parte da sociedade, né, Fátima? Uma parcela da sociedade. Sabe. Outra parte não sabe ou finge que não sabe. Ou finge que não sabe. E aí, para lhe devolver, Marisa, eu não tenho a menor dúvida. Como ele disse que não ia fazer nenhuma negociação, são as negociações já em cada estado, para exatamente os seus aliados poderem votar em todos os projetos maléficos, projetos de lei maléfico para a sociedade. Eu falo para a sociedade, mas aqui destaco, parcela da sociedade, porque a elite não sofre nada. Mas continue. Não, estava ouvindo você dizer e me lembrei que uma consequência também, não para a UFRN de uma maneira específica, mas para a educação de uma maneira geral, são notícias também recentes de que com esse ataque às universidades, desprestígio, desqualificação do seu trabalho e corte do seu financiamento, subiram muito na Bolsa as ações de grandes conglomerados privados de educação, como é Croton e como é Estácio, né? Então, a gente vê que, destruindo as universidades públicas, essas grandes empresas privadas crescem em valorização, porque é provável que seja delas a facilidade para adentrar aí no nosso patrimônio público, né? Patrimônio que é de todos nós. Isso é algo que a gente tem que lembrar
cotidianamente a nós mesmos e a sociedade de que a universidade pública e todo o patrimônio público que está em volta dela, seus museus, seus hospitais, seus laboratórios, seus prédios, salas de aula, todo o equipamento de pesquisa que temos é patrimônio público, ou seja, é patrimônio de todos nós, né? Nós todos, brasileiros, contribuímos com o pagamento dos nossos impostos para que a educação pública se desenvolva, né? Marisa, antes da gente encerrar esse bloco, eu sei que você tem um compromisso logo mais, né? E a gente vai ter que liberar você, é uma pena, gostaríamos que você ficasse até o fim. Não se aperre não, de novo, porque ela voltará outras vezes. Ah, que bom. A gente já está quase fazendo um papel de parceria com o IF e a Universidade Federal para a gente ocupar esse espaço. Interessante que ela traz para a gente uma série de dados, né, de uma pessoa que está lá dentro da UFRN. Eu queria saber de você, Marisa, como é que está o sentimento da comunidade acadêmica falando da UFRN, do Centro de Educação, diante desses ataques à educação? Eu disse há pouco que os ataques dos últimos anos, que vêm num crescente, têm tido como consequência o adoecimento, o desânimo, né? Tanto de educadores e educadoras quanto dos estudantes. Mas, ao mesmo tempo, nós temos sempre tido uma postura de resistência, de tentar nos organizar, esclarecer a população e reafirmar o nosso trabalho. Então, nestes últimos dias, no Centro de Educação, por exemplo, a nossa organização cresceu e na véspera da manifestação de quarta-feira, nós tivemos uma grande atividade dos nossos estudantes, muito bonita, de produção de cartazes, de produção de camisetas, para participação de faixas, para participação na manifestação, e tivemos efetivamente uma presença massiva dos nossos estudantes das licenciaturas, que é do lugar que eu falo, né? Na marcha, defendendo o seu direito não só de estudar, mas depois de trabalhar como educador e educadora, né? Então, nós temos presença cotidiana nas escolas e a elas também nós levamos a nossa contribuição, mas também aprendemos com as escolas, e daí que é sempre bem-vinda uma parceria entre Centro de Educação e educadores e educadoras da educação básica, né? Porque... Aliás, nós sempre tivemos essa parceria, Exatamente. porque a universidade tem dado enormes contribuições ao nosso sindicato, e logo se estende a toda a nossa categoria, aos estudantes e pais. Isso. E é mais uma prova de que educação básica e educação superior não entram em choque, muito pelo contrário, elas se retroalimentam e aprendem umas com as outras. Nossas pesquisas e nosso trabalho, as pesquisas, o trabalho e as práticas da educação básica. Nossos estudantes estão em práticas, em estágio, em programas como PIBID, como residência pedagógica nas escolas. Então, nós estamos em diálogo constante e fortalecimento constante também entre nós. Você falando aí me fez lembrar exatamente quando ele diz que vai fortalecer a educação básica. Me fez lembrar o tempo de Fernando Henrique Cardoso, quando surgiu o Fundef, que era só para os profissionais de 1ª a 8ª série, porque era o foco deles, né? Era ter só o ensino fundamental como obrigação. Quando eles dizem, olha como isso é muito sério. Quando eles dizem, nós vamos investir na educação básica, significa dizer, nós vamos botar 0 para o ensino superior, nós vamos botar 0 para a pesquisa, 0 para a extensão, e nós vamos fechar. Porque, inclusive, Paulo Guedes está por trás desses conglomerados. Ele está articulando isso, que é para que o Bolsonaro... Questão até familiar, né? Isso. Questão familiar também, para que o Bolsonaro acelere esse processo, né? É por isso que eles estão mentindo para a população. Não tem esses investimentos para a educação básica. O que eles querem é
de repente privatizar o ensino superior, militarizar as escolas da educação básica, que é o que eles estão, é o foco deles no momento. Isso já está acontecendo em grande proporção em vários estados. Recentemente nós tivemos um encontro nacional e os relatos são de tremer a terra mesmo, porque eles chegam e usam as mesmas atitudes e condutas como se fosse um quartel, e os profissionais ficam submissos àquela condição que lhe está sendo imposta. Então, na verdade, essa questão aí, ela vai ter que ser bem esclarecida para a população, não vai ter essa transferência de recursos, não vai ter, porque se tivesse, a educação infantil, ela já não teria sido este ano, a partir deste ano, teria sido já feito o investimento e a sua expansão não teria sido barrada. Uhum. Não há expansão da educação infantil. Tem 1.300 centros de educação infantil paralisadas as suas obras, as licitações, outras por fazer licitação, e o governo federal deu zero. Deu zero. Então, não é verdade. É mais uma mentira do governo Bolsonaro, e o caminho que a gente tem é o caminho de trazer a verdade, sim, com muita responsabilidade, como nós estamos aqui com muita responsabilidade, agora, dizendo à população que não dá para a gente ficar calado e esperar que as coisas aconteçam. Nós vamos para as ruas e vamos barrar, com certeza, essas questões. Marisa, obrigado pela presença, por ter vindo debater aqui conosco. Eu que agradeço o convite, o espaço, a possibilidade de dialogar, e queria terminar dizendo que me parece que estamos diante de um presidente, de um governo, de uma maneira geral, um ministro da educação que não gostam da educação, não gostam do seu povo, ofendem o seu povo, né, com palavras de baixo calão, como você disse, e um ministro que não defende a educação. Então, um governo que não quer educar o seu povo é um governo para a gente desconfiar e para a gente, com certeza, combater e defender o direito humano à educação de todas as pessoas. Ok, Fátima, ok, Marisa, é isso. A gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. O SINT-RN está presente através da revista Extra Classe. É uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINT está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos.
Estamos de volta com a Extra Classe Web TV ao vivo. E nesse domingo a gente tem mais um Extra Classe TV com a apresentação do Leuton Lima e ele traz um resumo aí pra gente. O programa do SINT-RN desta semana traz a cobertura da greve nacional da educação. Tem também o registro pela passagem do Dia Mundial do Funcionário da Educação, comemorado no dia 16 de maio a partir deste ano. No estúdio, a coordenadora-geral do SINT-RN, professora Fátima Cardoso, analisa a greve da educação e fala dos preparativos para a greve geral. O Extra Classe TV vai ao ar todos os domingos a partir das 10 da manhã pela TV Ponta Negra, mas você pode assisti-lo via internet, no site, fanpage do Facebook e YouTube, e ainda ouvir a versão para rádio nos programas das regionais do sindicato ou pelo podcast do site do SINT-RN. Bonito, então. É isso aí, Leuton, valeu. E a gente está voltando aqui para fazer leitura dos comentários que vocês mandaram aqui para a gente. Vamos lá, Conceição Melo, mano, boa tarde. A Letícia Maria, boa tarde também para a gente. Boa tarde, Conceição. Boa tarde, Letícia. E a Conceição complementa aqui dizendo orgulho de ser SINT-RN. Obrigada, minha amiga. Somos nós. O Ricardo Carvalho manda boa tarde. Boa a Maria tarde, José Ricardo, também. Maria José. E o Ricardo, Fátima, ele pergunta o seguinte: terá algum problema para novas convocações com esses cortes da educação? Olha, com certeza tem consequência, sim. Tem consequência porque os recursos que são repassados, eles vão serem reduzidos. Na medida em que se corta 30%, 30% está reduzido. E aí, nós, apesar da nossa luta, nós vamos lutar muito, lutar inclusive para ele retirar essa questão da pauta, né? Voltar atrás, como a gente costuma dizer, e lutar para a reforma da Previdência não ser aprovada, que também é uma outra coisa que, meu companheiro, atinge a você e a todos nós. 14 de junho, né? 14 de junho e para as ruas, né? Greve geral. Rua. A Lúcia de Fátima pergunta o seguinte: gostaria de saber se você já tem uma data definida de quando os salários atrasados e décimos de 2018 serão pagos aos aposentados. Tem Ô, Lúcia, querida, um abraço grande para você, mas nós não temos, por parte do governo, anúncio de data de pagamento desses passivos. O que a gente tem é que o 13º, referente a 2017, este será pago em 2 parcelas. Será pago no mês de maio e pago no mês de junho. Uma vez que não houve a venda, não é, dos royalties do petróleo e nem da folha, o governo nos coloca e apresenta, vamos dizer assim, abre todas as suas contas e diz que não tem como pagar. Mas a tentativa e o que o governo nos falou é que vai abrir um novo pregão para tentar ver se há uma compra, né? Ele vende os royalties do petróleo antecipadamente e a nossa folha. Em materializando esta questão, certamente o governo vai anunciar o que vai pagar. Fato é que, independente do pregão, independente da venda da nossa folha, nós vamos continuar cobrando do governo o pagamento destes atrasados. Ok, Fátima, a Claudiane Gonçalves diz o seguinte: não podemos voltar ao século XIX, temos que ir em frente. Força, SINT-RN. Muito bem, minha amiga. A Maria Seição manda aqui um boa tarde pra gente. Boa tarde, Ceissa. A Liduína Brito pergunta o seguinte: como é que ficam as convocações para professores de Sociologia? Há esperança para esses profissionais? Olha, nós já dialogamos com a governadora acerca da convocação dos profissionais de Sociologia e de Filosofia. E a governadora disse que vai fazer, sim, convocação, que não vai deixar tirar da grade a filosofia e a sociologia como Bolsonaro quer.
Então, nós tivemos uma convocação agora recente, as coisas ainda estão em processo, porque tem gente que não se apresentou, outros pediram reclassificação, outros que não querem assumir, e aí só se pode fazer uma nova convocação quando se tiver um número exato de quantos desistiram do processo. Ok, Fátima. Maria Santana Braga diz o seguinte: já que é tudo culpa do Lula, quero ver quando o presidente vai deixar de culpa e fazer alguma coisa de verdade pela população brasileira. Minha amiga, daqui a 500 anos vai ser tudo culpa de Lula. As elites vão passar a mão nas riquezas do país, vão entregar o país ao capital estrangeiro, vão se ajoelhar a Trump, os Estados Unidos, e daqui a 500 anos vamos dizer que foi tudo culpa de Lula. Mas é isso, a gente vai trabalhando as cabeças das pessoas e mostrando o dia a dia e a realidade concreta que se vive. Deixa eu contar uma coisa aqui, Fátima. Você sabia que esse esquema aí do Flávio Bolsonaro, senador, filho de Bolsonaro, é culpa de Lula? É, né? Sabia? Não estava sabendo, não? Não. Esse livro aí, esse filme, Meu Pé de Laranja Lima, não estava sabendo, não? Do Flávio Bolsonaro? Não. É culpa de Lula. É culpa de Lula. Culpa de Lula. Notícia quente. Notícia mais do que quente. O Ricardo Carvalho faz outro comentário aqui, perguntando se a língua espanhola vai ser retirada mesmo do currículo. Você sabe informar isso aí, Fátima? Olha, vamos dizer assim, Ricardo, é uma briga de gente grande. É uma briga de gente grande. Quando foi constituída a língua espanhola, exatamente era para fortalecer a regionalidade nossa e fortalecer o Mercosul, os países que a gente tem uma aproximação econômica. Agora, com Bolsonaro, que se ajoelha e beija a bandeira dos Estados Unidos, eles estão querendo fortalecer a língua inglesa. E é uma briga de gente grande mesmo. Vai passar pelo Congresso, vai passar pelo Senado, pelas comissões. E você sabe, meu amigo, que esse povo que não tem compromisso vai votar. E nós, enquanto Sinte, nós vamos olhar. E vamos anotando na cadernetinha de comprar na bodega. Quem votou contra a gente, nós vamos fazer a campanha. Não vai voltar mais, não vai ser mais eleito. E é isso que nós devemos fazer. Porque é inadmissível o fortalecimento da língua inglesa em detrimento da língua espanhola, que é a nossa região. Existe uma territorialidade, não é? Aqui da Argentina. A língua acaba separando um pouco, né? De certa forma, né? Então isso é uma maneira de ensinar o espanhol e de fortalecimento da região. Sim. Integração da região. O último comentário que a gente tem aqui, Fátima, é da Gorete Nobre, que ela diz o seguinte: minha RPV já foi expedida. Quando é que sairá o alvará? Gorete, hoje nós fizemos pela manhã a entrega de, acho que, de mais de 80 presentes e faltou muita gente vir para receber o alvará. Da pecuniária e pecuniária e a né? Gratificação de título. E do PCCR também. E aí são os funcionários. Sim. E a gente está na expectativa de receber. Quando a gente estava fazendo entrega de alvará, chegou 2 alvarás do município de Natal. Coincidentemente, tinha a colega que estava recebendo um alvará, recebeu 2. Né? Eu vou torcer, Gorete, que o seu saia logo e que a gente possa dar um grande abraço lá no auditório do Sinte, porque para nós é motivo de muita alegria quando a gente vê o nosso colega recebendo aquilo que lhe é direito, que lhe foi tirado. Né? O ideal era que a gente tivesse gozado desde o começo, os anos todos. Nós perdemos aí não sei quantos anos, só ganhamos os últimos 5 anos. Não é justo. A gente vê, né, Fátima, nas imagens, o sentimento, né, a emoção, a gratidão das pessoas ao receber aquilo que é direito. De direito, As pessoas não precisam. Não deveria ser assim, né?
Não demorar tanto, né? Não. E não deveria nem errar. Direito é direito. É porque o Estado brasileiro é um Estado em que as leis não são cumpridas. E não sendo cumprida, e principalmente governo de Estado e prefeitura, é muito comum que aconteça isso. As prefeituras, então, batem o recorde, né, na negação de direitos. E aí, quando a gente vai lutar por eles, quando a gente consegue, já tem um prejuízo grande na vida da pessoa, não é? Ainda assim, você sabe que há uma intensa alegria do pessoal. Alguns chegam até a chorar, como sim. Um companheiro nosso hoje, ele lembrou, ele vai passar nos depoimentos, no videozinho, ele disse: eu fui da antiga ANSE, minha companheira Fátima, eu digo, eu me lembro de você. Ele disse: quantos anos de luta, agora que a gente vem receber alguma coisa. É muito importante a gente ganhar, mas mais importante é o governo cumprir com suas obrigações. Para que isso não seja necessário, né? Para que a justiça, acionar a justiça, não seja um instrumento necessário. Porque você passa 20 anos para receber. Alguns até morrem, né, sem receber. Morre. Tem muita gente que o filho vem representando com a documentação legítima para poder receber, porque o pai ou a mãe já faleceu, outros estão com câncer, outros estão com Alzheimer, enfim, é uma coisa que nos alegra, mas também nos deprime, porque a gente não queria assim, a gente quer que os direitos sejam naturalmente aplicados, sem necessitar de fazermos greve, sem necessitarmos de irmos às ruas. Mas os governos nos empurram a isso e nós vamos fazer para que a gente tenha as nossas vitórias. Ok, Fátima, eu vou terminando o Extra Classe Web TV ao vivo de hoje, agradecendo a sua participação aqui conosco mais uma vez. Denô, nós é que agradecemos. Esqueci de mandar um abraço para a Gorete Nobre, grande amiga. Tenho um carinho muito especial por ela, como tenho pelos outros também. E dizer que no dia 14 de junho o Brasil vai parar. E vai parar contra a reforma da Previdência. Quem ainda não sabe o motivo da gente estar lutando contra essa reforma, eu chamo de uma nova Previdência. É que vai acabar o modelo atual. O modelo atual vai ser substituído por uma coisa chamada capitalização. A capitalização, Denô, vai depositar num banco o dinheiro, né? E ele não pode mexer naquele dinheiro. Se alguém da família... Não quero isso não, vou fazer isso não. Vai não, né, Denô? Se alguém da família necessitar de alguma coisa, até mesmo para fazer um enterro, você não pode tirar, para comprar uma casa, você não pode tirar esse dinheiro. Esse dinheiro é da sua aposentadoria. E você chega ao final do tempo de contribuição, de 40 anos, você só vai ganhar 80% do salário que você ganhava. E nós, aposentados e aposentadas, meu Deus do céu, é uma coisa que ferve na minha cabeça, porque acabando o regime solidário de quem está na ativa, retirar 11% do seu salário para os aposentados e o governo do Estado complementar com recursos, né, do Estado, que não sejam da contribuição das pessoas, acabando isso, como é que nós vamos ficar? Há uma crise clara, nós vamos perder aumento, nós vamos perder integralidade, nós vamos perder paridade, e daqui a 10 anos nós vamos estar ganhando o salário mínimo. E daqui a 15 anos nós vamos estar ganhando abaixo do salário mínimo. Portanto, hoje eu fiz um apelo, Denô, na entrega dos alvarás, eu disse: olha, tem muita gente que aqui não pode vir para as manifestações, mas no seu lugar, manda uma neta, mande um filho, mande uma filha, porque você precisa fazer esse movimento com a gente para derrubar a reforma da Previdência. E aí desejar um bom final de semana a todos e a todas, sabendo que a vitória está
na nossa resistência. Obrigado, Fátima. A gente vai terminando o Extra Classe Web TV ao vivo de hoje, já convidando para o próximo, na próxima sexta-feira, às 15 horas, aqui no Facebook e YouTube do Sint. Boa sexta-feira, bom final de semana e tchau.